Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, Rádio 20, e com toda a sua família. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Sana os desequilíbrios cerebrais que te ameacem, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Mensagem socorre a ti mesmo pelo Espírito Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você poderá interagir e participar, fazendo perguntas e tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos do livro hoje a mensagem Provação, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel para nossa reflexão. Se a provação se te abateu sobre o espírito, de tal modo que já não sabes de pronto como orientar o próprio caminho, não te entregues a qualquer atitude negativa. Recorda que o desânimo é fator de mais amplo abatimento. Suicídio se te faria calamidade. Queixas não adiantariam. Acusações contra outrem te agravariam o quadro das inquietações. A fuga te lançará em descrédito. O desespero te induziria ao desequilíbrio. Confidências amargas te mergulhariam em problemas inúteis. Mágoa se transviaria em ideais infelizes. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando esquecer o mal e seguir o bem, trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Espiritismo em Marcha, agenda. 6º aniversário do GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, situado na rua Benjamin Larena, 172, Divinópolis, esquina da rua da Borracharia 24 Horas, próximo à Rua Bahia. Sextas-feiras durante o mês de julho, palestras comemorativas. Na próxima sexta, dia 20, teremos a presença de Rita de Cássia, que abordará o tema Os Milagres. Todos estão convidados. Realização do Intercep, Movimento de Interiorização dos Centros Espíritas de Pernambuco, região do Vale do Ipujuca, aqui em Caruaru, dia 19 de agosto. O local será na Fraternidade Espírita Emmanuel, situado aqui em Caruaru, com o tema A quem muito foi dado, muito será pedido. Haverá a participação de Sueli Vercalcen, de Nazaré da Mata. Esse evento se dirige aos trabalhadores e dirigentes dos centros espíritas de nossa região. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23, Estranha Moral, continuação. Quando Jesus diz, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos.
Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, eu tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá estabelecer todas as coisas, isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o Livro dos Espíritos. Questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta dos Espíritos. Já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Referência à questão 119. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, esta passagem. Lembrai-vos das minhas prisões. No livro Pão Nosso, comentários do Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, está na mensagem intitulada Saibamos Lembrar. E assim ele nos escreve. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos Espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através do repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos
nos espinhos que lhe feriram a fronte, Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas, ironia suportou? Conseguiu atingir adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagres admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, terças, quintas e sábados, às 20 horas, quartas às 14 horas. Grupo de Estudos Espírita André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite e sábado às 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Nós estamos aqui novamente ao vivo através da sua Rádio Liberdade AM e FM. E pelo telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Também você pode utilizar o nosso e-mail espiritismoemmarcha, tudo junto, letras minúsculas, @bol.com.br. Nós também procuramos sempre responder aos e-mails via e-mail também, a não ser que você peça para que tragamos a questão ao ar durante o programa. Enquanto você não nos liga, queremos relembrar os importantes eventos que está havendo aqui em nossa cidade. O aniversário do GEGAD é o 6º aniversário, tendo reuniões às sextas-feiras, 20 horas, numa programação comemorativa. Nessa próxima sexta, presença de Rita de Cássia. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Olha, ontem, sexta-feira à noite, eu me deitei, já meio perturbada. Eu tenho um esposo, ele, antes de morrer, ele disse que ia vagar por aí. Então, tudo indica que foi ele. Quando eu penso que vi aquela pessoa e me tomou toda. Já é pela segunda vez. Então, eu rezei e comecei a rezar o ofício Nossa Senhora da Conceição. E essa pessoa deu aquele estudo muito forte e partiu. Mas sempre voltou de novo. Eu disse que não pode mais ter Deus. Então, eu comecei a rezar o ofício, depois me levantei, rezei completo, mas também não dormi. Dormi apenas meia hora. A senhora mora aqui mesmo em Caruaru? Não, moro em outra cidade. Eu moro em Toritama. Em Toritama, certo. É. Veja só, porque aí, inclusive, em Toritama tem um centro espírita, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Tem. Né? É uma instituição que fica ali na Avenida Capitão Eulino de Mendonça. Sim. Então, veja, a princípio, essa situação que a senhora já viveu por 2 vezes é indício de certa mediunidade, de certa sensibilidade que a senhora tem à realidade do mundo espiritual. O uso da prece que a senhora fez, da oração, pela confiança com que a senhora colocou na oração, foi muito importante. E, de fato, nós aprendemos que pelo pensamento e, sobretudo, na prece, nós temos um maior poder concedido pelas leis divinas para que o Espírito utilize. Mas achamos, no seu caso em particular, aconselhável a possibilidade de a senhora ir assistir a alguma reunião pública no Centro Espírita em Toritama.
Se eu me lembro bem, as reuniões, inclusive, estão sendo realizadas aos domingos, 10 horas da manhã. Mas procure informar-se, ou 10 horas da manhã ou 4 horas da tarde, porque era interessante a senhora assistir a algumas reuniões espíritas, possivelmente tomar algum passe, porque isso vai lhe fortalecer espiritualmente e possibilitará também uma ajuda que, como a senhora identifica, seria do espírito do seu esposo, porque de certo modo nós temos pela doutrina espírita o conhecimento de que essa situação que ele vivencia, assim passam muitos espíritos antes de se adaptarem à realidade do mundo espiritual. Nós estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu faz 2 meses que eu liguei para a Soares sobre a minha mãe, que é doente, com uma cama, com uma de Alzheimer. Aí você disse que ela estava perto de partir. 7 meses, ela partiu, faz 1 mês. Mas eu não consigo esquecer ela. Eu choro muito. Eu estou numa tristeza, parece que minha vida acabou. Parece que ela me dá vontade de uma menina no cabelo, que vontade de sumir. Olha, eu estou sofrendo muito, porque era eu e ela dentro de uma casa. Olha, pense como eu estou sofrendo, senhora. A senhora mora aqui mesmo? Mora aqui mesmo, Não, em Caruaru? eu moro no sítio. Eu moro no sítio São Francisco, no sítio de Altinho. Veja só. Aí em Altinho, inclusive, tem uma instituição espírita que funciona. A senhora sabe onde é, não? Sei, não sei onde é, mas só que eu moro no sítio. Porque, num caso desse, como a senhora está nessa situação de muita angústia pelo retorno de sua mãe ao mundo espiritual, a ajuda que também é muito indicada nos centros espíritas vem através dos passes e da água fluidificada. De certa maneira, é muito importante, como a senhora vem acompanhando o programa, essa mudança de entendimento sobre o que é a vida após a morte do corpo. Porque, de fato, o Espiritismo ele é o consolador prometido por Jesus, porque, ao nos mostrar a realidade do mundo espiritual, deixou bem claro que a vida verdadeira, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos, é espiritual. Isso ajuda muito ao conforto, à esperança que nós temos em relação aos entes queridos que partiram antes de nós, como ocorreu com sua mãe. Então, o que fosse possível ir a uma reunião nesse centro aí, em Altinho, tente ir, porque lhe faria muito bem. De certa maneira, ajudaria a mudar esse clima mental, emocional em que a senhora se encontra. Porque é a noite, né? E justamente, à noite é quando a gente está mais sensível a essas intervenções do mundo espiritual. Em Altinho é a Associação Espírita Júlio Rodrigues Filho, que fica na Avenida Manuel Borba 71. Lá tem reuniões sábados e domingos, 8 horas da noite. Então, se puder, faça um esforçozinho e assista algumas reuniões lá, tome um passe, porque ajudará muito a superação dessa situação que a senhora se encontra. É natural, faz pouco tempo da desencarnação de sua mãe, mas é preciso que as suas ideias vão sendo renovadas de uma forma mais intensa para evitar um quadro de tristeza mais intensa, de depressão, que as pessoas, quando perdem entes queridos e não têm noção nenhuma da realidade da vida espiritual, podem, se não cuidar, entrar até no processo depressivo com o tempo. É claro que durante um mês, mais de um mês, um pouco, é natural o sofrimento que a senhora passa. Mas aí precisa ser paulatinamente trabalhado pela sua mudança de pensamento. É isso que eu poderia lhe esclarecer. Fique com Deus, muita paz e confiança de que, na verdade, nós apenas ficamos separados temporariamente. De fato, nós não perdemos a mãe e o pai. Eles apenas partiram antes de nós. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha?
Não. Bom, voltamos então outra vez. Ainda há tempo para alguém nos telefonar. O telefone aqui da Rádio Liberdade é o 2103 1170. 2103 1170. E nós estávamos aqui, enquanto ninguém nos liga, fazendo o convite para os eventos espíritas aqui em Caruaru. Então, na próxima sexta, no GEGAD, a presença de Rita de Cássia, que abordará o tema Os Milagres, extraído do livro A Gênese, que esse ano está em comemoração aos 150 anos de publicação desta obra. E também a realização no mês de agosto próximo, dia 19, do INTERCEP, que é o movimento de interiorização dos centros espíritas promovido pela Federação Espírita Pernambucana. Será realizado lá na Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui em Caruaru. E terá a participação de Sueli Vercalsen, a qual abordará o tema A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, esses eventos que nós iremos ter aqui em Caruaru. E enquanto você não nos liga, nós iremos abordar aqui uma questão com os temas que tratamos nesta manhã. O primeiro dele diz respeito ao capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. E, sobretudo, porque foi a explicação de uma das partes bíblicas mais polêmicas em entendimento no meio cristão tradicional, que é aquela passagem onde Jesus diz: não creias que eu tenha vindo trazer paz, mas sim a divisão. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Ô, irmão, eu queria fazer uma pergunta muito importante, porque às vezes eu me pego a pensar em tantas coisas negativas. Eu quero me controlar só de mim e parece que aquilo fica me perturbando, só pensando coisa negativa, coisa para baixo. Então eu queria saber o que acontece. Tá bem, acompanha aí pelo rádio alguma orientação que podemos lhe dar. Obrigado aí pela sua audiência. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o pensamento, ele é exatamente o pensamento, o material com o qual o nosso espírito trabalha diretamente. Só que através do pensamento, tanto nós podemos dirigi-lo, comandá-lo, através da nossa vontade, como nós podemos dar ouvidos ao pensamento que vem da mente de outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, a presença que você já identificou constante de pensamentos negativos ou que lhe colocam para baixo, tem essa origem externa a você. E que, na medida em que você percebe, você é chamado a atenção para mudar o direcionamento deles. Para quando vir um pensamento negativo, a forma ideal, pensar em algo positivo contrário àquilo que lhe veio. De tal maneira que você vai, paulatinamente, saneando a qualidade das vibrações de seu pensamento. Claro que ajudará muito você assistir programas que ventilam assuntos e temas benéficos que falam do bem, do amor, daqueles ligados, sobretudo, ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Os programas espíritas, que já existem tantos através da internet, de vídeos, de DVDs e livros, que lhe ajudarão muito a estar mantendo essa mudança de pensamento de uma forma bem disciplinada e conduzida. Então é isso que podemos lhe esclarecer. O pensamento, nós precisamos ter cuidado, porque é a partir dele que se determinam hábitos, condicionamentos, vícios e desequilíbrios. E o cuidado maior diz respeito a semearmos ao máximo pensamentos do bem. Voltamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de saber se no... Baixa um pouquinho o rádio, porque está dando uma certa interferência. Eu gostaria de saber por que eu estou assim, estudando muito com meu pai. Às vezes acordo
mesmo com os olhos abertos, para mim que eu estou vendo ele. Já faz muito tempo que ele foi, já faz uns 13 a 14 anos que meu pai viajou, né? Para perto de Deus. E aqui, não sei se é porque eu não me conformo com a partida dele e dos meus avós, né? E eu sinto muito assim a falta dele, da minha mãe, da minha avó, que foi a minha avó que me criou. E eu sinto muito ele próximo e eu sinto o cheiro dele mesmo acordar. Eu sinto o cheiro. Às vezes eu estou assim, comentando, estou passando problemas aqui com meu filho, ele está muito doente. Eu sinto o cheiro do meu pai. Você mora aqui mesmo, em Caruaru? Moro aqui no bairro da Rendeira. Tá certo. Acompanhe aí pelo raio alguma orientação que podemos lhe dar. Obrigado aí pela sua audiência. A doutrina espírita nos revela e nos mostra que a vida continua após a morte do corpo. É claro que está com o pensamento, de certa forma, inconformada com a partida natural de seus entes queridos. Isso provoca, inclusive, uma repercussão e uma certa dificuldade para eles mesmos. Porque eles continuam vivos, sentem, pensam, se emocionam como quando estavam aqui perto de você. Então, o importante é, sabendo disso, trabalhar a ideia que o Espiritismo facilmente nos dá, da continuidade da vida, do fato de que a morte é apenas uma porta de passagem, de retorno ao verdadeiro lugar de onde viemos e para onde voltaremos. Por outro lado, a possibilidade que tenha de assistir palestra, de ler algum livro espírita, ajudará muito a fortalecer isso que você tenha ouvido aqui através do programa Espiritismo em Marcha. Aí no bairro das Rendeiras, tem a instituição espírita perto da praça municipal, o parque municipal, né? Que é a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Tem reuniões públicas às segundas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Então, era importante a senhora ter um contato maior com o Espiritismo, não que isso signifique que vá mudar de religião, caso a senhora ainda se identifique com a Igreja Católica. Afinal, é preciso deixarmos bem claro, no Espiritismo não existe nenhum certificado de adesão, não existe batismo, não existe nenhum ato devocional que impeça de a senhora ter uma aproximação com o que é ensinado da vida espiritual e continuar mantendo a sua crença particular, caso queira. Então, essa orientação que eu poderia lhe dar. O uso da prece, da oração, não só em benefício dos seus familiares, pedindo a intercessão de Jesus, dos espíritos do bem, para que esteja acompanhando eles, e a mudança sua de pensamento, eu não tenho dúvida, resolverá completamente isso. Essa orientação que poderíamos lhe dar. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Alô? Pois não? Alô? Alô, estamos ouvindo. Pode falar. Oi, Soares. É Iracema de Altinho. Certo, Iracema. Olha, eu liguei para você avisar essa senhora que ligou do sítio do São Francisco, né? Certo. Que as reuniões no centro, a partir de hoje, a pública, de 3 horas até 4. Certo, de E 3 à a... noite, né? Certo. Muito bem. A do E sábado continua o horário normal. sábado é que é de 8 às... De 8 às 9. Às 9, certo. E no domingo, de 3 De 3 às 4 horas, ótimo. Então temos aqui esse esclarecimento de Iracema lá de Altinho. Hoje tem reunião pública no Centro Espírita lá de Altinho, 3 horas da tarde, de 3 às 4 horas. Inclusive, facilita muito as pessoas que moram em sítio a poderem ir assistir a reunião e voltar durante o dia. E nos sábados, de 8 às 9 horas. Então, em Altinho, voltamos a dizer, no Centro Espírita, que há pouco citamos o endereço, Associação Espírita Júlio Rodrigues Filho, Avenida Manuel Borba, 71. Então, a reunião pública no sábado, 8 horas da noite.
Hoje, domingo, 3 horas da tarde. Bom, temos mais algum ouvinte em linha? Não. Estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a participação. Estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz.